noite. O que estarei relatando através deste relato aconteceu em uma sexta-feira, no ano de 2015, próximo às 22 horas. Me chamo Joessan, trabalho em uma empresa que presta serviços de pavimentação, não somente no estado que moro, mas também para todo o Brasil. Sou do estado do Paraná e já fazia alguns dias que estávamos trabalhando muito ociosos, pois a empresa que trabalho estava esperando a confirmação de uma licitação de trabalho e tão logo chegou o final do dia, recebemos a notícia que a empresa que trabalho tinha ganhado esta licitação. Então fomos informados, em uma terça-feira, que iríamos viajar para o estado do Rio de Janeiro e lá ficaríamos por um bom tempo, pois o trecho da rodovia que precisava ser reparada tinha boa parte de sua extensão totalmente danificada e com isso teríamos que passar um bom tempo trabalhando fora. Depois de chegarmos ao nosso destino, o local onde ficaríamos era um terreno que ficava às margens da BR. Muitos dormitórios tinham sido montados e em cada dormitório ficaria 4 pessoas. O refeitório que foi montado era grande, o suficiente para comportar 100 pessoas tranquilamente. Passado alguns dias, já trabalhando na estrada, e também já ter feito alguns amigos novos que moravam naquela região, e em uma noite fui convidado para ir até um pequeno vilarejo que tinha as margens da rodovia. E no momento em que chegamos, fomos direto a um bar, que se encontrava com muitas pessoas. Por não conhecer ninguém, achei melhor não ficar olhando, pois nesses lugares a gente nunca sabe que tipo de pessoa pode se encontrar. Eu e mais alguns companheiros nos assentamos em algumas cadeiras que tinha do lado de fora do estabelecimento. E depois de muita conversa e algumas bebidas, algumas pessoas que se encontravam naquele local começaram com uma conversa sem pé nem cabeça. Consegui ouvir um dos homens falando que já não era mais seguro ficar transitando pelas ruas do vilarejo durante as madrugadas. E fiquei ainda mais surpreso quando ouvi o motivo pelo qual aqueles homens se encontravam assustados. Falavam que durante as madrugadas, uma criatura negra foi avistada por entre a mata. Também algumas casas tiveram seus terrenos invadidos. Se tratava de um lobisomem. Pelo que entendi, essa fera já tinha invadido galinheiros, chiqueiros e também, por muitas vezes, atacava até mesmo cachorros que estivessem pela rua. Depois de ouvir boa parte daquela conversa, mesmo não tendo acreditado em nada que ouvi, fiquei muito incomodado, pois teria que voltar até ao nosso alojamento e boa parte dos amigos que estavam conosco não retornariam, pois moravam naquele vilarejo. Então achamos melhor retornarmos. Já era próximo às 10 da noite quando andávamos pelo acostamento do asfalto. Conversávamos muito pouco e nossos olhares estavam vidrados no caminho que ainda restava fazer. Então, no momento em que chegamos, todos já estavam descansando para o próximo dia de trabalho. Tratamos de fazer o mesmo. Então, depois de já estarmos todos descansando, fiquei pensando em tudo o que eu vi. E claro que depois de já estar no alojamento, eu me senti seguro para pensar que só poderia ser conversa de bêbado. E não demorou muito para que eu pegasse no sono. Quando foi durante a madrugada, me acordei com o barulho do que parecia ser um animal muito pesado andando em volta do alojamento. Esse mesmo animal parecia estar muito ofegante. De início cheguei a pensar que poderia ser algum cachorro, ou até mesmo algum porco cachaço. Mas no momento em que olhei para a janela, notei que alguma coisa tinha passado devagar, e nesse momento, a luz da lua me revelou a sombra de algo que não poderia ser nenhum dos animais que pensei. Passei a acreditar que poderia ser algum ladrão que estivesse rondando o local. Então me levantei e inventei de olhar pelo fresto. Eu não acreditava no que eu estava vendo, andando por entre as máquinas que estavam estacionadas, próximo ao nosso alojamento. De início o que vi era uma enorme sombra negra, que andava como um cachorro, mas no momento em que aquilo olhou na minha direção e acabou percebendo que eu estava sondando pelo fresto da janela, aquilo se virou rapidamente e começou a caminhar na minha direção. Foi quando aquilo que eu achava que poderia ser apenas um cachorro, acabou se colocando somente sobre as patas traseiras, e andava de uma forma que parecia quase tocar o chão com as suas mãos. Aquilo tinha sua cabeça deformada, no mesmo momento em que parecia com a cabeça de um cachorro, também era fácil confundir com a cabeça de um jumento. Seu corpo tinha uma pelagem que não era tão escura. Suas pernas eram deformadas
e seus calcanhares eram enormes. No momento em que o lobisomem chegou até o nosso alojamento, um forte cheiro de carniça começou a empestear todo o lugar. Aquilo se jogava pelas paredes. Os companheiros acordaram, e no momento em que falei o que estava acontecendo, não acreditaram. E quando mais uma vez aquele cão do inferno se jogou sobre a porta do nosso alojamento, se não tivéssemos segurado a porta, aquilo com certeza teria conseguido entrar. Foram 3 noites que aquela fera nos atormentou. Eu já não aguentava mais, então resolvi ir até o vilarejo e retornei até aquele bar. E enquanto conversava com o dono do estabelecimento, notei que no mesmo estabelecimento que eu estava tinha mais algumas pessoas, e também os homens que falavam do lobisomem no dia em que estivemos por ali. Pedi para o dono do estabelecimento levar o mesmo que eles estavam bebendo, por minha conta como cortesia, e também perguntar se eu poderia conversar com eles. Depois de conhecê-los melhor, resolvi falar sobre o que estava acontecendo. Depois de ouvirem tudo o que eu falei, perguntaram como poderiam me ajudar. Então eu falei que precisava de uma arma de fogo. Falei que tinha certeza que a criatura voltaria durante a madrugada. E dessa vez, eu iria acabar com a vida daquele animal. Um dos companheiros me levou até a sua casa, e lá me deu uma de suas armas já carregada. E falou que eu só saísse para fora do alojamento se eu tivesse a certeza que iria conseguir acabar com o lobisomem, porque se eu não a fizesse, com certeza ela acabaria comigo naquela noite. Depois de agradecer pela ajuda, retornei para o alojamento, e aquela noite eu não dormi. Fiquei acordado à espera daquela coisa, e quando foi por volta das 2 da manhã, era possível ouvir a cachorrada que vinha pela mata fazendo o maior fuzuê. Com certeza aquele ser do inferno vinha se aproximando. Muitos companheiros de trabalho acabaram saindo do alojamento, e se hospedaram no vilarejo, por medo do pior acontecer. E os que ficaram estavam no mesmo lugar que eu, dentro do refeitório. Reforçamos as portas e janelas. Muitos pegaram ferramentas do nosso dia a dia de trabalho, para tentar afugentar a fera se necessário. Então, no momento em que estávamos todos quietos, era possível ouvir as portas do alojamento sendo derrubadas, e também a bagunça que aquele ser do inferno fazia dentro dos quartos. O medo tomou conta de todos ali, inclusive de mim. Depois de ter bagunçado todos os quartos, não se ouvia mais nenhum tipo de barulho, e acreditando que aquele animal tivesse ido embora, resolvimos sair para fora do refeitório e fomos em direção aos nossos quartos. Foi então no momento em que menos esperávamos que aquele ser saiu por entre as máquinas que estavam estacionadas e nos surpreendeu com um forte uivo ensurdecedor que cortou a noite. Alguns amigos foram feridos devido aos golpes que levaram. Facão, foices e pedras e até mesmo enxada foram usadas. E quando acertávamos aquele animal, só servia para que deixássemos ele mais embestiado. Aquilo parecia não sentir dor. E no momento em que vi que aquilo veio em minha direção, puxei a arma da cintura e atirei por algumas vezes naquele maldito lobisomem. Aquilo correu em direção às máquinas, e era possível ouvir uivos e gritos que se misturavam. Depois de alguns segundos, fomos atrás daquela coisa, e encontramos um homem nu, caído por entre as máquinas. Estava muito ferido. Eu custei a acreditar quando me aproximei. Quem eu vi caído com muitos ferimentos de bala pelo corpo era o próprio homem que me deu o revólver. Aquele homem me olhou e me agradeceu por tê-lo liberto da sina de ser um lobisomem, mesmo que tirando a sua vida. Depois foi descoberto que a arma era preparada. Aquele homem esperou o melhor momento para que a arma fosse entregue para pessoas que não o conheciam, pois ele não queria que o comentário que ele era o lobisomem corresse o vilarejo. Então, depois de tudo ter acabado, o enterramos próximo a um pequeno riacho que passava pelos fundos dos nossos dormitórios. Ficamos prestando serviço próximo àquele vilarejo por mais de 3 meses, e nunca mais se ouviu rumores e nem relatos de novos avistamentos de lobisomem por todo aquele local. Boa noite.